Eu trabalhei com este jovem homem. Vocês sabiam que o nosso seis estrelas mais jovem, mais novo, queria ser piloto antes de começar com o Corsair? Eu acho que ela tinha começado a sua vida de piloto, não estou seguro, mas acho que ela tinha começado. E ela não voou para cima no céu, mas o que ela fez foi voar no nosso plano de compensação. E agora já ele é um seis estrelas. Vou-lhe deixar a palavra. É o Ricardo. Bem-vindo, Ricardo Tadei. Ótima introdução, ótima apresentação. O Elliot sempre é o melhor com isto, mas tem razão. Eu tinha começado a estudar para piloto para 4 anos e depois aqui estamos agora com o grupo Corsair Connect, grupo internacional, o, o negócio, o network marketing, a sustentabilidade, a blockchain, assim. Pronto. Obrigado por estar aqui, por ter me convidado hoje. Vou partilhar com todos um tema muito importante. Eu já partilhei o meu ecrã. O Júlio consegue ver o meu ecrã. Muito bem. Por quê? Porque em Helsinki nós introduzimos um novo modelo simplificado para entrar. Nós temos um requisito muito simples. Este requisito é basicamente uma produção mínima. Vocês começam um negócio, um novo negócio, começam a vender, começam a fazer lucros como parceiro e tem e tem a regra de 4 semanas. Eu chamo-lhe assim. Cada 4 semanas requer-se atingir uma produção mínima de US$ 100 em vendas pessoais na nossa primeira linha ou em aquisições pessoais. Mas a regra fundamental deste negócio é vender um promédio de US$ 25 por semana. Se atingem o objetivo, as comissões fluem normalmente, fica a sua classificação e os bônus também continuam e ficam nas semanas seguintes. Se não atingem o objetivo, a comissão passa ao próximo qualificado para cima. Também perde o seu pagamento até chegar os US$ 100 em vendas. E depois, quando chega a 4 semanas mais e depois o ciclo vai recomeçar de novo, vai reiniciar. Vou explicar melhor. Não perde nada, não perde classificação, não perde os bônus que já conseguiu, mas só um payout, o pagamento. Por exemplo, de semana 1 a 4 em Helsinki este sábado, 17 de julho. Se ainda não chegou aos US$ 100 de vendas pessoais. Portanto, a partir de sábado pela manhã, vai perder a sua comissão, o pagamento do seu retorno, semana 5, 6 ou 7. Ainda aguardamos, ainda não chegamos, não atingimos o objetivo de US$ 100. Se calhar, de 4 semanas de agora, um mês, quando atingimos os US$ 100, então a comissão recomeça para 4 semanas mais, a partir daquele momento. Então, atingimos este objetivo para as semanas seguintes. Então, é um ponto muito crítico. Nós devemos considerar. Perdemos comissões só até chegar aos US$ 100. É o primeiro nível de vendas pessoais, não para o mês inteiro. Uma vez chegamos aos US$ 100,
Isto reinicia, o ciclo reinicia. Acho que é muito fácil. Now, Pronto, I'm a new eu sou um partner. novo parceiro. Jean-Luc O Jean-Luc falou comigo, I really like it. do seu I decided to negócio e join eu and gostei develop e pensei que ia develop entrar no my business negócio do globally, Jean-Luc para desenvolver o meu in negócio a my nível global. startup phase. Então, eu And estou in my startup na phase, as a new minha partner, fase de we don't start startup nothing, nothing. Just e eu started comecei business. o I meu have negócio. two Portanto, não main tenho nada, tenho objectives, dois two main objetivos targets to para achieve. atingir. The primary Primeiro, one is the direct sales. as vendas diretas. I'm a new. I just joined the Eu business. sou What do you want to novo. do? I want to speak with Cheguei my agora close friends, a with my negócio, eu quero close falar com friends, os meus with amigos, my friends, com or a minha family members família around me. perto de mim. E o que é que And eu what do I do faço? at the beginning? I sell. Eu I vendo, sell vendo a lot muito, because everyone porque around todos me perto de is mim free, estão is available, disponíveis, is são a potenciais potential client. clientes. And come on, are you E telling me depois, that it's difficult vocês to hit dizem que é in your difícil first atingir o phase, objetivo in na your primeira startup phase, fase, the deste $100 US$ 100 cada 4 semanas? I'm Eu vou honest. ser I'm honesto. really honest with you. I never Eu nunca sold in vendei my na life minha vida menos de less than $200. US$ 200. The smallest package O, when I was o 18 years pacote old and pequeno, quando starting eu this business, comecei este negócio, quando eu tinha 18 anos, já não funciona, já não conseguimos ouvir o I can't hear Ricardo. him either. Ricardo, you still there? yeah, Ricardo, consegue you nos hear me? ouvir? I Agora? hear you now. Sim, Yeah, you agora don't sim. have to Okay, thank you. Agora describe sim, the podes voltar. smallest package that you ever sold. Yeah, O I ever pacote sold mais was like, pequeno que o Ricardo $200, vendeu. not less. O mais pequeno foi US$ 200, nunca menos. But I was 18 years old. Mas eu tinha Now I'm 18 selling, anos 1,000, e agora eu 10,000, tenho 1.000, 15,000. 15.000, It's different. 20.000. É diferente. I think you froze again, Ricardo. O Ricardo, não Maybe conseguimos there's ouvir o problems, Ricardo. Se calhar tem problemas de conexão. Yes. That's unusual Sim, because Ricardo's got é some muito best estranho, sales, he always has. porque o Ricardo sempre But está this is the onde first time I've está seen it normalmente, frozen mas é a like primeira this. vez que isto acontece. And now I think he's gone. Pronto, I'll tell you what we'll do. I'm the vamos leader fazer outra of the coisa. training. I don't have slides. Eu sou o próximo na Andrea, formação, please não send tenho Ricardo a diapositivas. message saying André, pode that enviar need help uma for mensagem ao his Ricardo connection. a dizer: He came Is back. he back? He came back. I já should está de fix it. volta. I should fix it. So sorry. You think you fixed it? Desculpem, I acho que eu fixed it. consegui Wait, resolver. Ricardo, Pode Okay, continuar so então. let's go a bit faster because I lost some minutes. Vou ir Now, mais rápido porque eu again, perdi alguns is your minutos. primary goal is to sell Portanto, o when you nosso start a business. objetivo And your primário é primary vender quando income começamos um are the negócio. unilevel bonus. E From day one as primeiras till third fontes star, fourth star, de dinheiro your são estes main goal is bónus to sell. Unilevel. Portanto, That's what no we do. início, o nosso objetivo So principal achieving é vender. $100 is super Portanto, easy. atingir Now, US$ 100 é muito fácil, mas nós não somos vendedores. no, we are networkers. Nós Our somos secondary networkers. goal O is nosso to recruit objetivo people, secundário to build é recrutar a pessoas, commercial department. So what I'm going to do construir uma is rede, start um departamento from sell comercial. to Portanto, o que eu vou factoring fazer model, não só get vai them to ser first vender, start, mas because também we encontrar will parceiros create my primários network income. para criar So let's have some scenario um about lucro how this da minha $100 impact rede, my business. um rendimento. Portanto, vamos fazer um My first cenário scenario com esses is US$ 100 where e o when I impacto que elas start têm no meu the first negócio. month Portanto, quando to eu the fourth comecei do month, primeiro okay? mês ao My main quarto, target is to sell. That's o what I meu do. Speak objetivo with é my friends, vender, é o close que eu friends, and faço. Eu it's falo really com os easy to meus achieve amigos e $100. é muito fácil So atingir let's say aqueles the US$ 100. weeks number Portanto, one nas to semanas weeks number de 4, 1 I a will 4, sell a total eu vou amount of vender uma 1,500. quantidade I hit total the de target. US$ 1.500. Okay, right? Consigo o objetivo, chegam as Now we move comissões, forward chega a from week classificação number também. 5 Depois, to das weeks semanas de number 8. 5 a And in 8, this period, I'm going to sell
E neste período eu vou vender $4.500. Consigo o objetivo, chegam as comissões, chega a classificação, tudo bem. E depois, da semana 9 a 12, $3.000 de vendas, chegam as comissões, tudo bem. Isto é seguro. Eu classifiquei-me, qualifiquei-me com os $100 e recebo as minhas comissões. Mas o que é que acontece? No cenário número 2, eu começo a construir a minha rede. Portanto, tenho os 3 parceiros novos. Portanto, eu tenho um problema. Por quê? Porque eu só fiz $50 de vendas pessoais. Eu estou centrado na minha rede, no meu parceiro. Portanto, eu não consegui estes $100 no meu primeiro nível. E o risco é perder o meu pagamento, o meu payout nesta semana, a quarta semana. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que o meu parceiro vendeu $5.000. E você sabe, porque você apoiou eles, e sabe que no terceiro nível, uma venda total de $5.000 é feita. Chegamos a 8% deste Unilever. Portanto, $400. Agora chegamos a uma quantidade total de mais de $400 em risco. I sold only $50, and what I can do? I can buy Portanto, myself. eu vendei estes dólares, eu posso comprar estes dentro desses dólares, porque para mim isso funciona bem. Se não compramos nos $100, então a comissão passa ao outro parceiro. Perdemos 8% do Unilever. Perdemos o bônus, o Infinity Star Bonus, e esta é a perda total. Mas se nós compramos os $100, somos ativos, as comissões chegam e conseguimos o Unilevel de 8% e sempre é conveniente. Third scenario, and this is the last one. You are now a leader with 6 levels depth. Terceiro cenário, somos líderes com 6 níveis e nestes 6 níveis a venda é feita assim, $10.000, é feita aqui, neste nível. E agora temos a pessoa, o vendedor, que nós apoiamos durante o processo de venda. Portanto, nós como líderes, como 4 estrelas, 5 estrelas, chegamos na nossa rede e ajudamos os nossos parceiros a encerrar o acordo. Portanto, nós oferecemos, não sei, o almoço para o cliente potencial, perdemos tempo. E o que aconteceu foi que não chegamos ao bônus Unilevel. E alguém que se calhar nunca nós conhecemos vai receber a comissão, mas não você, porque é este nível da Unilevel, e você não chega ao bônus. E há alguém que você nem conheceu, que nem sabe que foi feita esta venda, que vai receber dinheiro do seu trabalho. Então, o que é que acontece com este sistema novo? Ou eles vendem esses $100, ou eles compram, isso gera volume para si, ou se não atinge o objetivo, a comissão chega diretamente a você. Parceiros inativos no meio não obtém nada. E você perdeu tempo e energia e obteve a comissão,
porque no meio os parceiros são inativos. Portanto, no futuro, isto vai ser uma proteção, é meritocrático. Sem a regra dos $100, os parceiros inativos continuam a recolher comissões sem trabalhar. São vocês que construem o seu rendimento passivo e o sistema não funciona. Com essa regra de $100, os parceiros inativos devem ficar ativos ou então eles vão perder. Se não são ativos, eles podem pagar $100. Se eles não pagam $100, a comissão chega a você e você recebe o trabalho, o prêmio para o trabalho real. É um sistema que fica meritocrático. E agora o último ponto. Zero penalidade. A sua posição fica intacta. Nunca vai perder a classificação que atingiu. Se calhar perde um pagamento, o payout, mas se chega a 2 estrelas ou 3 estrelas, fica nesta classificação. Ninguém vai retirar as suas estrelas. Todos os bônus continuam. Portanto, ativam as percentagens. Quando a estrutura continua, vai ganhar dinheiro sem desvantagens. Portanto, esta é a estratégia. $100 cada 4 semanas. Isto é simples e atingível. Se não atingem, para vocês é melhor comprar os $100 no 90% dos casos, construir o seu marketing de network com os parceiros que podem gerar o seu rendimento passivo, chegar a 3 ou 4 estrelas com este sistema de $100 e os parceiros inativos ficam fora. O sistema é feito para ser meritocrático, proteger os líderes e premiar o trabalho. E esta atualização dos $100, eu acho que é uma coisa que todos os parceiros, todos os líderes no mundo querem. Elliot, acho que isto ficou claro. Eu vou te deixar a palavra. Desculpe pelo pequeno problema de conexão. Ricardo, não te preocupes, porque isso foi ótimo, muito claro. Todos perceberam bem. Para os nossos parceiros aqui na chamada, para os que não perceberam bem o que o Ricardo disse, quando vão começar a ganhar as comissões, vocês vão perceber muito melhor, porque as mudanças que agora parecem muito teóricas vão ficar muito claras. O Ricardo fez um trabalho incrível e foi ótimo que o seu tio lhe apresentou um network marketing. Isto funciona muito bem. Muito obrigado, Ricardo Tadei. Obrigado. Então, agora chegou o meu turno. Muito obrigado a todos os que deram o seu feedback muito positivo. A formação sobre a germinação. Nós gostamos da continuidade nestas chamadas, portanto, eu vou continuar com este tema da comida. Isto vai ter que ver com o processo. Lembram? Quando começamos com este processo, como usar os novos vídeos, nós começamos aqui e eu vou continuar. Portanto, cozinha. Quando eu comecei a cozinhar, eu vou falar de 3 fases aqui. Primeira fase, eu comecei a cozinhar e tomei todas as espécies, as ervas e acrescentava tudo. Colocava tudo para obter um sabor para qualquer coisa que eu cozinhava. E depois eu vi que as espécies só são inícios. Não são o sabor principal. Os temperos, as especiarias são lá para sentir melhor o sabor da comida. Então, a primeira fase,
Eu gostava de sentir a opinião, vou enviar um vídeo Yeah. e gostava de saber a sua opinião. You carry on from E there. depois You continuamos. have to know who it E is para continuar, you're devemos talking to. saber You don't com want to quem use estamos a all the falar. spices Não and queremos throw usar it todas at aquelas the especiarias beginning e trying to colocar get tudo no it início. out of it. It's a slow É process of um cooking, processo of getting the taste out of them. You have to know muito who you're lento talking to. de And I cozinhar. Devemos saber com quem guarantee I'm estamos gonna a get falar. strict with you E eu tonight. vou I'm not ser playing muito, idiot. Here I am, getting muito strict with direto. you. I guarantee you that E most eu of you posso are giving garantizar too que a much maioria de information vocês at estão the a dar beginning muitas and throwing informações all no the início. spices at them. Demais, You want informações something you demais no know início. because you Todas as already especiarias, know todas so as much coisas que about it vocês 3 months sabem. Muito bem, 3 vocês weeks ago, 3 months aprenderam ago, muito before you start há that 3 meses, idea. 3 But that won't happen semanas anymore. antes de começar. And suddenly Vocês you não have faziam all that ideia do stuff que and you sabem become agora. experts. Portanto, agora Don't do sentem-se que that. são espertos Don't e do querem that. dizer tudo. Mas não é uma boa A little ideia, não bit devem there fazer at isso. the beginning to awaken Um interest. bocado no And início, só then you find para out ter um what interesse, they need. despertar o interesse So e we move depois on to para step number saber o que 6. eles The precisam. second E phase depois of passamos à cooking is segunda fase. you have to get A segunda fase all da the cozinha ingredients é for what preparar you are todos os cooking. You ingredientes know, para o que if nós you're estamos a cooking, I'm going to cozinhar. be nice to the Italians here. If you're cooking a spaghetti Se bolognese, nós cozinhamos um espaguete it's different than if bolognese, you're cooking an apple pie. é diferente Or que if se you're cooking a cozinhamos um salad or pastel de salad. nata Yeah, if you're cooking ou a uma salad, you use a salada. glass bowl. But the glass bowl is no good if you're Para uma cooking soup. ensalada, For soup, you se need a nós nice fazemos saucepan, uma sopa, flame, precisamos de easy to cook. algumas This coisas diferentes. second Precisamos do phase fogo, por of the exemplo, uma ensalada, não process precisamos is de when fogo. you need to Então, esta know fase do who processo é you're para talking dizer to, what que they nós need devemos now. saber com quem estamos a falar, do que eles precisam no So the processo. sooner you can find out Portanto, quando nós sabemos what they want, what they o que é need, que eles querem, o que é que eles is precisam, their main personality qual characteristic, é a sua the better you'll be característica able to principal respond. da personalidade So we deles, speak about the então nós 4 sabemos o que eles basic precisam. Estamos a falar de Yeah. 4 So these have been personalidades around for básicas. thousands of years. 2000 years Isso ago, existe desde já há muitos anos. Há 2000 anos, eles já falavam dos melancólicos choleric personalities. e dessas várias In network personalidades, marketing, desses vários we tipos de often use personalidades. red, No green, network blue, marketing, yellow nós as temos characteristics. As you know, if you look o at azul, o water, amarelo, o I verde e o like vermelho. the sea creatures. Whales, Eu gosto muito das dolphins, criaturas do mar. I find it easy to give a good Para mim é example. mais fácil Yeah. dar Now, the bons main exemplos thing com as is criaturas do mar. we all have the 4 Agora, o ponto é personalities que within us. nós temos as If 4 you're the personalidades expert dentro de nós. motivational speaker or person Se to nós develop temos os speaker nossos telling you palestrantes one de personality desenvolvimento pessoal que style, dizem don't listen to them anymore because os they don't know vários what you're tipos de talking about. personalidades, We've all eles got não all sabem do que 4. estão a falar. It's only a question of which one É uma is questão dominant. Are you more a whale, de qual é more a mais shark, dominante. more a São mais dolphin, baleia, more an tiburão, urchin? And where do the others come eriço in sequence? And the more balanced you are, the better it is in your ou personality. golfinho. But Portanto, disto depende da sua personalidade. 99% das pessoas têm um tipo de personalidade predominante. Vou-vos mostrar muito rápido quais são. Espero que tenham lido o artigo sobre as 4 personalidades. Então, a baleia. A baleia gosta de ajudar. As baleias gostam de cuidar um dos outros, das suas crianças. As baleias vão profundo 50 quilômetros antes de voltar ao ar. Então, a personalidade da baleia quer ajudar. Agora, falando da missão, ajudar a limpar o planeta, a ajudar a melhorar a situação financeira, construir a riqueza a longo prazo. Não. Para elas é importante saber que elas estão a ajudar. As baleias ajudam a ter uma boa harmonia na sua equipe, mas as baleias às vezes precisam de um empurrão. Precisam que nem podem só ajudar os outros. Também precisam de cuidar de si, do seu negócio. Também precisam-se de tiburões.
You want whales in your team, you want sharks. baleias e tiburões, Sharks are a good balance for porque os whales. tiburões Sharks are a good balance for everyone. podem equilibrar bem as baleias e todos. Let's talk about the sharks. Precisamos de todos para ter um bom equilíbrio. Então, o que é que precisam os tiburões? Gostam de dinheiro. You want that. Show them the opportunity. Show them they can be Então, podemos lhe mostrar as Sharks like oportunidades to be que eles number podem ter one in the ocean. sucesso. Sharks go Eles querem hungry. ser os Sharks primeiros bring no lots of oceano. partners. Eles vão Exciting nos dar about muitos it. parceiros Yeah. porque eles Show them the gostam disso. opportunity here. Vamos mostrar as Sharks like learning. oportunidades. Sharks like edification. Os Sharks like tiburões gostam disto, gostam de saber que eles são importantes, porque todos os parceiros na organização são muito importantes. Todos os parceiros. Vocês não sabem quem é que eles conhecem. Vocês podem pensar que eles não são importantes, que não está a fazer muito. Se calhar não fizeram os $100 por mês por 2 meses, mas nem sabemos. Então, é sempre importante ter alguém deles na nossa equipe. Mas quando temos de ter muito cuidado com o espaço que eles tendem a ocupar na equipa. Portanto, as baleias, os golfinhos são muito felizes, elas nadam, jogam muito, brincam. Mas os golfinhos, quando nós falamos com um golfinho, nós devemos falar de prazer, de divertimento. Para elas, esta coisa é mais importante. Aquele é o golfinho. Nós precisamos delas na nossa equipe. E é uma coisa que nós devemos saber dos nossos golfinhos. Eles sempre estão felizes a sorrir. Quando vamos aos aquários, nós sempre vemos que são animais felizes. Eles vivem no oceano perto de 30 anos, quando vivem no oceano livres. Quando eles estão no aquário, para elas fazer os trucos, eles vivem a metade, são 15 anos. Podem viver até 15 anos, muito menos do que quando são livres. Portanto, nós queremos golfinhos, mas eles devem se centrar em fazer o negócio. Eles devem ficar concentrados. Temos de ter muito cuidado, não retirar a liberdade. Devemos encontrar o equilíbrio entre fazer o negócio, mas não tirar o divertimento deles, porque é isto que acontece aos golfinhos. Eles morrem antes. E agora, os eriços. Os eriços são criaturas muito interessantes. Eles vão de roca a roca. E há 2 maneiras de ir de uma roca para outra. Eles estão na roca e depois seguem as ondas e vão a outra roca. Ou então pode fazer isso de maneira voluntária. E ele pode caminhar. Ele faz 1 centímetro por minuto. É muito, muito lento. É uma criatura muito lenta. Portanto, o eriço gosta de informações, de factos, de números, de estatísticas. Precisa disto. Elas precisam disto e vocês devem dar a elas. É o momento de dar a informação que elas pedem, se eles são eriços. Nós devemos saber se eles são ou não. Muito bem. Então, os eriços são ótimos, porque são eles que vão pedir a todos que tenham as informações certas. Agora, o lado negativo, não devem se concentrar na parte intelectual das coisas. Este negócio não é um negócio intelectual. É muito prático. Nós temos interesses das pessoas. Estamos a fazer uma coisa boa aqui. Mas precisamos das 4 personalidades na nossa organização e na nossa rede. E depois, agora vou passar à próxima coisa nesta fase, a segunda fase. Às vezes aqui as pessoas dizem, eu quero duplicar. E nós estamos a ensinar duplicação todo o tempo. Mas o que nós não queremos é que as pessoas
Diga, estou a procurar pessoas como eu. Mas não, na equipe nós precisamos de outras pessoas como nós. A duplicação não é isto. Não precisamos de outras pessoas como nós. Precisamos de outros tipos de pessoas que podem duplicar o sistema, que percebem o processo. Seria terrível só ter pessoas como nós na nossa organização. Não podíamos sobreviver. Então, é importante entendermos os vários estudos, as diferentes características e dar às pessoas o que elas pedem. E segundo, a coisa mais importante do processo, terceira fase, quando nós cozinhamos e acabamos de cozinhar e temos os resultados, o que é que nós fazemos? Limpamos tudo. E limpamos os pratos e tudo. Eu sempre digo aos meus filhos, se são pais, podem considerar isto. Limpar os pratos e limpar a mesa não é um castigo. É uma coisa que vocês devem fazer porque é um castigo. É uma preparação para o próximo, para a próxima vez que vamos comer. Ninguém quer comer de pratos sujos. Portanto, quando nós acabamos o processo e temos uma resposta sim ou não, temos um cliente ou um novo parceiro, devemos rever o que nós fizemos e aprender de tudo o processo. Devemos limpar tudo, as nossas ferramentas, para o próximo processo que vai chegar. Isto é muito importante. Estas são as 3 fases. E eu fiz uma comparação entre a cozinha e este o nosso processo. Espero que tenham gostado, porque o que eu disse é muito importante para vocês, para ter sucesso, e é o que nós queremos. Agora, já falamos de duplicação, vamos falar de desenvolvimento pessoal. Todas as vezes, nestas chamadas, nós chegamos ao processo de duplicação, passamos ao processo de desenvolvimento pessoal. E agora gostava de chamar alguém que conhece muito bem. É um senhor inglês. Agora acabou o Wimbledon. Havia 2 mulheres no Wimbledon. Também. Eu vou pedir a alguém que fale agora. Ela também jogava o ténis. Alguns de vocês, se calhar, já têm ouvido falar da Martina Hingis, uma campeona que tinha 16 anos. Quando ela tinha 12 anos, este senhor, o próximo senhor que vai falar, era o seu coach, seu treinador. Tenho muito respeito para ele. Isto é muito importante. É como conhecer a pessoa que ensinou a Beyoncé a cantar e dançar quando era muito nova. É a mesma coisa. Imaginem o seu trabalho como network marketing. Esta pessoa é ótima, tem 3 estrelas e é um prazer para mim deixar a palavra ao nosso Jean-Luc Bey. Muito obrigado, Elliot. Muitas lembranças, isto foi há muitos anos. Muito obrigado a todos. Então, hoje, para mim, é uma formação muito importante. Para mim, é uma das coisas mais importantes hoje. Gostava de explicar finalmente porque o desporto ajudou-me no sucesso no network marketing. Porque as duas coisas são muito semelhantes. Nós temos a formação
Nós gostamos do sucesso, não é? É esse o objetivo do nosso negócio. Em 10 anos, nós vamos à Lua com o nosso carro. Vai ser a mesma coisa. É uma questão de ter sucesso. E no sucesso temos os pontos altos e baixos. E para o sucesso, a coisa mais importante é se nós temos sucesso ou não. Isto é o mais importante. Sobretudo quando há momentos de dificuldades para nós, para a família, não sei, ou para a empresa. Claro, nós temos momentos altos e baixos, e é sempre assim. E todas as pessoas que gerem exatamente, sabem como gerir os momentos altos e baixos, elas podem atingir o sucesso, seguramente. Quando eu comecei a jogar ao ténis, quando era jovem, quando era mais jovem, eu não tinha treinador, era só o meu pai que disse, não pode jogar ao rugby. Eu gostava muito do rugby, mas eu não podia por pelas pernas. E ele disse, pode fazer ténis, mas eu não gostava. Mas eu gostava muito de fazer desporto em geral. E eu comecei, não tinha treinador, eu comecei sozinho. E passei horas e horas sozinho com a parede, horas e horas. E eu imaginava os meus jogos. E para mim, eu já tenho outro nível agora. Eu, quando tinha 14 anos, eu vi os melhores da minha idade, que eram o número 1, 2 e 3, e eu estava sozinho. Era só a minha mãe a ir comigo a algumas competições para os jovens. E os jovens diziam, tudo bem, eu estava sozinho. Mas pronto. Mas eu tinha uma paixão e tinha uma visão. Eu, como eu disse, eu não tinha treinador. Mas eu disse, eu quero ser como eles. E sem saber que as coisas que eu fazia eram ótimas. E depois eu era melhor do que eles. Eu ganhei muitas competições na minha vida, alto nível em França. E os meus pais não podiam pagar tantos hotéis e de tudo. E eu devia ganhar dinheiro. E eu decidi ser treinador de ténis. Tinha 20 anos. Precisava ganhar dinheiro, os meus pais não tinham. E pronto. Neste momento isto foi muito especial, porque eu tinha a experiência dos outros jovens da minha época, de como atingir o sucesso. E é por isto que eu tinha muita paciência com eles. E a mesma paixão de fazer as competições e também a ensinar aos outros. Eu queria que eles tenham sucesso, atingiram os seus objetivos e tudo. Mas o facto é que eu sabia como explicar a eles como fazer, porque eu sabia como fazer. Então, o que vemos agora, quando eu comecei com o network marketing, eu já contei a minha história, não vou contar a minha história de novo, mas quando eu assinei a minha primeira empresa, eu não sabia que o Marketing Ahead existia, mas eu sabia que queria ter sucesso. É certo. Foi assim. Eu não sabia como fazer para ser o melhor. O desporto, para mim, ensinou-me muito para ter sucesso no marketing, no network marketing. O Luís também foi treinador de ténis. Por que é que ele chegou a estas 5 estrelas muito rápido?
Ele tem 5 estrelas agora e muitas pessoas também, como elas. Eu conheço muitas pessoas na França que faziam network marketing antes e que chegaram ao sucesso muito rápido. E há uma razão por isso. 3 razões. Primeiro, é a mentalidade. Segundo, disciplina e rotina. Terceiro, repetição e perseverança. Essas 3 coisas são as coisas mais importantes. Porque a mentalidade. Se nós atingimos o sucesso ou não, devemos continuar a trabalhar. Se eu perdo um jogo, ou 2 jogos, ou 3 jogos, eu não posso dizer vou abandonar. Não. Eu devo continuar. Essa é a coisa mais importante. Nós precisamos de uma mentalidade muito forte no network marketing. Porque vamos perder muito. E não podemos abandonar. Perder é como inação para muitas pessoas. Devemos considerar isso. Vou ter perdas, vou perder, eu sei. E é normal. Não são você, são as outras pessoas. E aprendemos de todos. Portanto, o que eu posso fazer? Eu tenho o mesmo nível, não quero atingir outro nível. Mas devem aprender isso, devem pedir ao seu mentor, ao seu treinador, a fazer isso. Para entender quais foram as coisas boas, que tenham mantido a mentalidade certa. E podem perguntar por que eu fico assim. Um parceiro da minha equipa enviou-me uma mensagem. Eu sei que ela está aqui. Ele enviou-me uma mensagem e disse: Olha, Jean-Luc, posso pedir uns minutos porque a minha organização não está a funcionar bem e podes me ajudar? E eu disse: Sim, claro. Podemos falar disto. Portanto, podem fazer perguntas para aprender por que ficam no mesmo nível. Segundo, disciplina e rotina. Todos os desportos, as pessoas sabem o que devem fazer todas as semanas. Quando elas se treinam, elas sabem quando fazer treinamento e aquilo e aquilo. Eles sabem antes. Eu estou numa cidade em que o rugby é mais importante. Eu sei que o treinamento é na segunda e na quarta. Eu sei porque muitos dizem eu não posso porque eu tenho o meu treinamento, o meu treino. Eles têm um calendário, vocês também precisam de um calendário. Este é um plano de negócio. Todas as semanas, também se as coisas não estão a funcionar bem, devem continuar, porque aquela porcentagem pode fazer a diferença. Portanto, precisam de um calendário de treino. E depois, repetição e disciplina. Isto é muito importante. Vocês acham que eu fiz só 30 serviços na minha vida? Não, eu fiz muitos serviços. Muitas vezes. É a mesma coisa. Devem fazer muitas vezes. Muitas apresentações e formações. E também no início, quando começam no Network Marketing, em Corsair Connect, devem ser capazes de fazer uma preparação, uma apresentação nos 15 dias seguintes. Podem fazer uma formação todos os dias, devem fazer uma apresentação, devem treinar muitas e muitas vezes. Eu vi muitas pessoas que quando começaram no network marketing e 5 anos depois, elas falam em frente de muitas pessoas.
Mas elas, quando começaram, não conseguiam falar nem a 10 pessoas. Por quê? É a importância do treino. Quando são muito cansados, vocês têm o seu trabalho, também têm o Corsair Connect, e podem dizer agora, neste momento, eu estou cansado. As pessoas dizem que não. A empresa disse que tinha um grande anúncio e depois o anúncio não chegou. Muitas coisas. Eu vou contar uma experiência. A minha primeira empresa, a Elliott, era uma das melhores do mundo. Você conhece? Eles lançaram e todas as pessoas em França e no mundo inteiro estavam muito emocionados. Eles lançaram o videófono. Foi o primeiro que nós podíamos conectar à rede e chamar aos outros no mundo. Estávamos muito emocionados. 8 meses depois, muitas pessoas disseram: olha, chegou o iPhone da Apple. É muito fácil, é mais fácil do videófono. Então podemos dizer, uau, e agora o que é que eu vou fazer se a empresa vai deixar? Mas no fim, foi nada, porque acontecerão outras coisas, a empresa ainda hoje existe, depois de 30 anos, e assim, é uma viagem. Há momentos fáceis e momentos difíceis. Mas se vocês têm essas 3 coisas, disciplina, rotina, mentalidade, perseverança, vou ter isto, vou obter tudo. E o que eu aprendi do tênis foi isto, porque eu tinha muito sucesso no tênis, eu estava muito feliz, porque eu sabia que eu ia ter sucesso. Eu disse, eu vou continuar as mesmas regras como antes. Eu acho que o Luís pode dizer a mesma coisa. Eu sei que ele sabe também. Agora falando do André. O senhor também faz muito desporto, porque ele sabe, ele gosta muito de fazer isso, tem uma paixão. Seria ótimo no desporto. Ele também tem uma paixão, mas não joga vôlei. E o futebol também não. Mas em tênis são ótimos. Mas pronto. Eu acabei. Para mim, o que eu disse hoje é uma das coisas mais importantes que eu posso explicar. Obrigado. Foi ótimo, Jean-Luc. Obrigado. Ótimo. Muito bem, isto é uma ótima chamada. Já mencionamos a Beyoncé. Todos conhecem a Beyoncé. Vocês sabem que tem outro nome? O seu nome não é Beyoncé. Nós temos alguém conosco, um exemplo fantástico para senhoras na nossa equipe e também para os homens. E vou dizer o nome. Quando digo o seu nome, todos conhecem. A continuidade nos nossos cursos Triple C, fizemos algumas recomendações. Eu vou apresentar nossa parceira global de 2024, a Lumina. Olá. Conseguem me ouvir bem? Ótimo. Obrigada, Elliot. Obrigada a todos por todas as explicações que você fez e que já explicou, e obrigada a Jean-Luc também. Foi de grande inspiração. Então, eu vou falar deste livro, o Tony Robbins. Se vocês não conhecem o Tony Robbins, podem procurar, e eu gosto muito dele, da maneira em que ele explica as coisas. E o Tony Robbins vem de uma família muito, muito pobre e muito difícil.
E ele aprendeu sozinho como melhorar, como chegar ao sucesso. Hoje, esta pessoa tem empresas de milhões de euros ou dólares para ajudar as pessoas. Em 1991, ela começou um fundo e ele dá este livro às pessoas no dia do Thanksgiving nos Estados Unidos e também regala comida. É notas de um amigo. É 110 páginas, é muito pequeno. É muito, muito pequeno. E este livro é tudo o que o Jean-Luc disse, é um passo a passo. Quais são as 11 coisas que vocês devem considerar e lembrar e realizar para poder ter sucesso na vida em geral? E quando leem este livro, vão ver que há muitas coisas que vocês já fazem e também vão ver que em algumas coisas podem melhorar também. Portanto, há uma, por exemplo, estamos a falar de sucesso. E, de facto, nós dizemos que falhar nunca é falhar. E é como para nós. Eu gosto muito desta ideia. Sucesso é o fruto de bom juízo. Bom juízo é o fruto da experiência. A experiência, muitas vezes, também é um resultado de um erro no juízo. Portanto, pode haver alguns erros, mas isto só nos ajuda a melhorar. Isto é muito importante. Acho que ela é o melhor. E diz tudo o que o Elliot já disse, o André já disse e também o Jean-Luc. Porque isto é uma questão de atitude. Ela também fala de vocabulário. Ela disse, quando alguém pergunta, tudo bem? Pode dizer, sim, tudo bem. Ou não, podem dizer, é tudo fantástico. E porque nós queremos obter coisas, obter o sucesso. Porque o que ela ensina é que não só que o contexto tem influência em nós, mas nós também influenciamos o entorno. E, de facto, a nossa fisiologia pode mudar as nossas ações no mundo. Portanto, quando nós sentimos sem energia, também precisamos de aumentar a energia. Quando temos medo a falar com alguém, quando nos sentimos em baixo, nós podemos começar a dizer sim, sim, e aí também podemos começar a dizer como é que eu me sinto hoje? Não muito bem. Sinto-me muito em baixo, estou um 2. Quando sinto-me bem, eu sou um 8. E depois podem dizer, começar a fazer uma série de yes, como ela recomenda. E isto vai mudar tudo, tudo. Não vou vos dizer mais nada, porque eu quero que vocês leiam o livro. É tudo muito útil. Network Marketing, a atitude, a perseverança, e também o plano. Quando vocês têm um objetivo específico, quando vocês sabem onde ir, se nós temos, por exemplo, um navio, se nós temos uma direção, então não vamos diretos ao objetivo. Portanto, tomar decisões, decidir como é isso, se eu quero ter sucesso, quero ser uma estrela, o que é que isto significa para mim. Portanto, podem ler este livro. Obrigada por ter-me dado o espaço para partilhar esta recomendação e obrigada ao Elliot. Thank you, Lumina. You did a great job. Obrigado, Lumina. Isto foi ótimo, como sempre. Muito obrigado. Isto vai ajudar.
and personal no development. network marketing, a duplicação e o We desenvolvimento speak pessoal. about it every single time in these triple Nós C falamos calls. disto em todas as vezes It's nessas now chamadas my Triple pleasure C. to move on E agora é to the um next prazer speaker. para mim I continuar mentioned com o nosso before, próximo two guys, palestrante, actually. I mentioned before, Beyoncé, one mas eu name, também vou mencionar, Lumina, antes de one dizer um name. nome, All of those of you who were a in Lumina, Helsinki, what a great time we had there. todos os que estavam em Helsinki lembram que foi muito divertido, mas eu agora vou apresentar o nosso próximo palestrante. Mas vou dizer a palavra em italiano mais importante que vocês devem conhecer em Coursera Connect, que é dottore. Se vocês não sabem quem é o doutor, então, amigos, isto quer dizer que não estão nos canais de Telegram certos. Eu não vou dizer o seu nome. Nosso dottore. Obrigado. Obrigado, Elliot, e obrigado a todas as pessoas que estão conectadas hoje nesta comunidade, nesta chamada da Coursera Connect. É sempre um prazer partilhar ideias e ouvir diferentes pessoas. Nós já falamos disto. Então, André, antes de te perguntar do que queres falar hoje à tarde, foi ótimo ouvir ao Ricardo. Eu conheço a sua mãe, uma mulher incrível. Mas é o seu tio. Eu estou muito preocupada com o seu tio. Conhece o seu tio? É de Pesaro. Não erro. Onde o André vive. Pronto. Me too. Só coisas péssimas sobre este tio. Não gostávamos de ouvir isso na chamada. Okay. In case you don't know everyone, Ricardo's uncle is Se vocês não conhecem, não sabem, o tio do Ricardo é o André Acherio. Também pode chamar doutor. He's a good guy. At last a good guy in the family, eh? So. É um bom rapaz. Ele seguiu-me. Ele tinha 12, 13 anos quando eu fazia as formações na minha rede. Ele sempre gostou disto. Eu percebo isso. Eu também conheço uma filha que sempre estava comigo nas formações e pronto. Mas eu não vou roubar muito tempo. Eu sei que tem um tema muito importante na segunda metade de 2026. Por que isto vai ser tão importante? Neste momento, sobretudo nestas semanas, eu estou muito emocionado, como você sabe. Vou voltar à minha última formação em inglês. Eu faço as minhas formações em espanhol, italiano e inglês. São sempre os mesmos temas. E na última terça, o tema era como construir e manter uma rede de vendas. Eu vou partilhar duas diapositivas, porque isto está conectado ao tema. Há diferentes regras para construir uma rede. Eu vou começar com esta. E sobre o que nós fazemos antes, devemos convencer a outras pessoas. Por que isto é importante? Porque as pessoas podem sentir se você acredita ou se tem dúvidas. As pessoas conseguem entender tudo. Quando vocês falam, não estão convencidos da Coursera Connect, do que nós fazemos e o futuro, etc., as outras pessoas vão perceber imediatamente. Se vocês acreditam no que nós estamos a fazer, elas vão ter curiosidade. Isto sempre aconteceu.
Quando eu falo do que eu faço, as pessoas sempre sentem curiosidade. Mas se eu tenho dúvidas, elas têm medo e nunca vão seguir. Portanto, o tema da última semana, a primeira regra foi: se nós queremos começar da melhor maneira possível, devemos eliminar as dúvidas, incluir elementos de certeza e claridade. Portanto, se nós queremos convencer as pessoas, queremos que as pessoas acreditem em nós, se queremos que as pessoas não tenham dúvidas, nós devemos aprender e estudar. Isto é muito importante. Por que eu gostava de falar isso hoje? Eu vou passar ao meu tema de hoje. Senhoras e senhores, há uma coisa incrível que está acontecendo no mundo. Vou dizer uma coisa ótima. Let's study because everything is new. Tudo é novo. The chemical recycling is something new. A reciclagem química é nova, o crédito de plástico é novo, o marketing de rede é novo também. Nós todos não somos o único no mundo. Portanto, devemos estudar e perceber o que nós fazemos. Eu gosto muito do que o CEO disse há uns meses numa chamada global. Esta chamada da Corsair Connect. Ele disse: nós estamos a inventar este negócio todos os dias. E, de facto, eu estou completamente de acordo. Porque é certo, na reciclagem química, no network marketing, estamos a inventar tudo. Eu vou ser muito honesto hoje. Nós fazemos muitos erros. A empresa faz erros, às vezes. Claro. Mas é o que eu sempre repeti nos últimos 32 anos da minha vida. Sabem quem são os que nunca fazem erros? Os que nunca fazem nada. E é por isto que eu às vezes não gosto quando as pessoas criticam o que nós fazemos. Hoje, quando eu vejo o que as pessoas criticam, o Corsair e o que nós fazemos, eu sempre digo às pessoas: se vocês acham que podem fazer melhor, por favor, podem sair da Corsair e podem criar a sua própria empresa, o seu próprio Corsair. Podem me mostrar o que sabem fazer. Porque assim, com as palavras, todos são os melhores, mas depois, quando passamos ao campo, isto é muito mais complicado. Construir uma empresa como o Corsair. É muito tarde hoje. E os últimos sempre devem correr. Mas pronto. Portanto, só vou dizer que quando eu falo do que nós fazemos, todos gostam. Isto acontece todos os dias. Quando eu falo da Corsair, todos gostam. Não sei porquê. Mas eu agora vou contar uma história. Eu tenho um amigo. É um diplomático. Ele nos convidou há 3 anos ao Parlamento Europeu. E agora vamos estar de novo em outubro, em Corsair. Vocês sabem, há uns anos nós em Itália fomos atacados por parte das autoridades, sem razão. E agora eu estou a organizar um advogado porque eu quero fazer uma ação contra os que atacaram-me. E esta pessoa, o meu amigo, ele apresentou-me um advogado muito importante. É um professor na universidade e também é administrador de uma empresa que faz 70 a 80 mil milhões cada ano. Nós fizemos uma reunião rápida, 10 minutos, eu expliquei. E foi eu, meu amigo e esta pessoa, este professor, expliquei o que o Corsair é. 10 minutos. Sabe o que aconteceu um dia depois? Porque ele é uma pessoa muito importante. Tem 62 anos. Sabem quem chamou esta pessoa? O ministro italiano de Ambiente. E perguntou:
can you present me Lhe disse, project, podes-me some apresentar alguns sustainable, projetos, some good project in the alguns in the projetos sustainability? sustentáveis I spoke with him certos? one day before, and E eu he falei, speak about tinha carbon falado com tax ela credit. dia antes, And the Minister of the Environment, e the o minister, sorry, ministro, I want to repeat you, the e eu vou Italian repetir, o ministro Minister italiano Environment, do he was- ambiente he liked the idea of what we are doing. gostou So da this- ideia this do que nós professor fazemos invite e, me in a portanto, lunch. este professor We stayed 2 convidou-me hours in a lunch. a almoçar. Almoçamos 2 horas juntos. Nós ainda hoje falamos, nós temos uma boa relação pessoal e profissional. Eu expliquei o que o Corsair faz, o crédito. Isto foi o sábado. Na segunda, eu tinha alguns materiais e na segunda, este diretor da empresa para um novo projeto, ele gostou muito, eu fiz a apresentação, a nossa apresentação, meia hora. A apresentação que nós usamos no nosso sistema e eu posso dizer quem é a empresa. Não posso dizer, só posso dizer que eles têm um volume de negócios de 70, 80 mil milhões. Sabem quem é o dono da empresa? O governo italiano, com o nosso ministro da Economia. Eles trabalham com energia, crédito de carbono, certificados e estão conectados à mesma plataforma em todos os países europeus. Portanto, isto é só para dizer. E agora eles estão a colocar nesta plataforma este crédito. Eu falei com alguém, eu disse, não sei o que vai acontecer. Se calhar nada. Se calhar foi só uma boa conversa. Se calhar vai ser nada. Mas eles estão muito interessados em inserir isto na nossa plataforma. Mas por que eu contei esta história? Para dizer que devemos estar seguros, convencidos do que nós fazemos. Se nós estudamos, somos parte do Corsair Connect, devem estudar o que nós fazemos. Porque a reciclagem química, sobretudo em Europa, o crédito de plástico, no mundo inteiro, toda a filosofia, a legislação, eles vêm a Corsair. Portanto, quando estudam o que nós fazemos, não pode ter dúvidas. Se têm dúvidas é porque não estão a estudar bem, não sabem bem o que nós estamos a fazer. Portanto, esta é a minha opinião. Se vocês falam com as pessoas e não acreditam no que vocês fazem, ninguém vai seguir. Mas todas as pessoas com quem eu falo, todos dizem, Andrea, pode me dizer mais? E se isto não acontece, devem estudar mais, porque o que nós fazemos é uma revolução global. Então, Elliot, eu não sei se algo vai acontecer, mas vou dizer mais, porque esta é a conversa mais importante do início do projeto. Foi uma conversa muito importante. Eu nunca tinha falado com uma pessoa tão importante. Portanto, muito obrigado, Elliot. Bom trabalho, Andrea. É sempre ótimo falar com podessoas assim. Têm muita energia, energia que elas têm. Vai nos manter atualizados. Vamos te deixar todo o tempo que quiser. Vou dizer a todos que o que o André disse é muito importante. Tudo o que todos disseram hoje, o Ricardo, o Jean-Luc, a Lumina e o André. Eu gosto muito de milagres. Se falhamos, não conseguimos planear, vamos planear que vamos falhar. Portanto, é isto que dissemos hoje.
it's impossible to know everything É before impossível you saber start. tudo antes de But começar, it is possible mas é to possível start começar before you know everything. antes de saber tudo. Take that to heart because that's what we're talking about this evening. So, É disto que falamos hoje à tarde. Vamos continuar. the high point of our triple C, Chegamos ao ponto mais alto da nossa Triple C. Tudo o respeito de todos os outros que já falaram hoje. Então, André, vai me dar o nome agora. Vou apresentar o nosso próximo palestrante. Já tivemos a Lumina, o Dottore. Vou apresentar o inventor, o visionário, inventário, o nosso administrador delegado, o Jay. Bem-vindo, bem-vindo. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Muito obrigado pelo convite, pela chamada. E obrigado a todos os palestrantes. Eu sei que não temos tempo, portanto, vou ser muito, muito breve. Só alguns temas importantes antes de encerrarmos a chamada. Primeiro, nós começamos agora a segunda metade do ano 2026. A primeira metade foi muito rápida, todos estão de acordo comigo, mas isto vai ser os 6 meses mais emocionantes na história da empresa. Todas as coisas que estamos a ver agora, que chegam à segunda metade deste ano, vão ser muito, muito emocionantes. Agora, recentemente, houve muitos novos regulamentos. O André já falou disto, isto foi mencionado antes. E esta é uma coisa que gostava de salientar aqui e para que todos tenham os seus olhos sobre isto. Vamos falar disto mais nas nossas redes sociais. Nunca houve, nunca antes chegou um momento melhor de estar no nosso negócio do que agora, porque os regulamentos que estão a acontecer no mundo agora apoiam o nosso trabalho de todas as direções. Agora, temos agora finalmente a diretiva sobre os resíduos de plástico e vai ser eficaz em novembro. Portanto, a Alemanha, que teve mais de 800 milhões de quilos de plástico, vão ter este processo na União Europeia. A União Europeia ainda hoje exporta 3 mil milhões de quilos de resíduos de plástico todos os anos, fora dos países da União Europeia. Agora, com os novos regulamentos, aqueles plásticos devem ser reciclados dentro da União Europeia. We also saw recently that despite of everybody's assumption that the plastic pollution or the plastic usage in Então, a Europe poluição e o uso de plástico na Europa está a se reduzir, mas os últimos estudos que vêm diretamente do Parlamento Europeu mostram que a quantidade de produção de plástico e de poluição de plástico na Europa nos últimos anos aumentou 11%. Portanto, todas estas coisas que nós mencionamos, pronto, o problema para nós, europeus, não é só lá fora, nos países em desenvolvimento, nos países pobres no mundo, em Ásia, em África, no Oriente, em América Latina. O problema temos também em Europa. E agora, com estas restrições, em que as empresas não podem exportar o plástico, isto deve ser gerido na Europa.
available in Europe. What does that mean? That means that our Portanto, o que quer dizer é que as nossas operações, which are now sobretudo basically em active in the Finlândia, next summer months, we're expecting right now, looking at the month of late August, September. portanto, temos agora, vamos olhar agosto e setembro, Operations, commercial production. agora vão entrar em It's operação coming at comercial. absolutely perfect time. Isso está a chegar no momento certo, portanto, podemos esperar Support mais apoio por every parte do aspect governo. area of our operations, because Europe needs this solution now more than ever. E as pessoas precisam desta solução hoje mais I was mais que extremely nunca. delighted just a couple of days E ago em cima, to read há an uns article dias, from Reuters, eu gostei which muito was de the ler um first artigo do mainstream media Reuters, to actually talk about que é o this. primeiro meio de comunicação a As you falar know, disto. in many Scandinavian Como sabemos, em countries, muitos for example, países we do burn norte a lot of escandinavos, plastics. nós estamos a queimar Talk muito about plástico. efficiency of incineration. Nós falamos da eficiência da Basically incineração. burning the plastics, burning the Estamos a output. queimar o plástico, Now, for the first time, todos os it's resíduos. been Então, also por primeira published in vez, mainstream media isto foi that the publicado European também Union nos is now médios, coming que to na União Europeia, 2030, agora, and they com will este begin regulamento, to put a eles higher vão tax começar a on colocar, a fazer incineration um of imposto plastic. maior sobre a incineração do plástico That em Europa. regulation E will aquele basically regulamento mean exactly what we've been quer saying in the dizer last years. That o que first, nós it will become dissemos more nos and more últimos anos. expensive to Primeiro, vai burn ser them, cada vez mais and caro eventually it will queimar o be banned. plástico e depois vai This ser means that, proibido. again, Isto quer more dizer que, plastic de is novo, entering into mais the plástico space está a entrar that no has to be espaço recycled. em que deve ser Today, reciclado. Corsair, E hoje, a not Corsair, only não in só Asia, em Ásia, not only worldwide, não but só no mundo, especially in Europe, mas sobretudo we em are Europa, today nós one of the hoje only somos companies uma das that únicas can empresas actually que podem, de show facto, solid mostrar proof that our umas provas operations sólidas meets que as every nossas physical operações and environmental standard. estão em linha em todos os We estándares recently, ambientais europeus. each certificate that we received, Com os últimos we certificados have que nós yet recebemos, again proved that all of our operations are done nós without provamos que any todas as compromise operações são when it feitas comes sem to quality, compromissos de safety, qualidade, environment. segurança e Now, ambiente. us moving into commercial E agora, operations also in Finland, we're nós gonna vamos às see operações a comerciais lot of também na Finlândia development e happening. vamos ver os muitos desenvolvimentos que vão So, acontecer em Europa. these regulations, Portanto, esses in addition to regulamentos, what Andrea explained about the e o André regulations já which explicou will isto now, sobre os regulamentos for que the agora first vão, time, por primeira really vez, start putting pressure on vão companies começar a in fazer Europe pressão às on how empresas em they deal Europa with their plastic em como packaging, elas plastic gerem waste, and how this is os going seus to resíduos de directly plástico e impact como CSR isto vai plastic ter um policy, is impacto another fantastic na regulation. gestão dos plásticos. It's Também like temos all of outro these things regulamento. coming. It's like piling up. Todas estas coisas só a chegar. I don't want to make these calls to sound like we are like some Eu não quero dizer optimism que about nós what's happening with the temos government, essas but to be honest, novidades com o governo, etc. can it be Mas the pronto, last time that you quando have foi a been última part vez of que a vocês business fizeram where parte every de um time that there's a negócio em new que todas as government vezes regulation, que temos um it's a novo reason regulamento for do governo, celebration? sempre é Because uma razão de celebração? usually in every business, Porque normalmente whenever em there's a todos os new negócios, quando regulation, it temos um means that, regulamento novo, isto quer it's gonna dizer, make our work harder. isto vai Oh, we ser have mais to change difícil this, para we nós, have to agora do this, we devemos have to... mudar No, isso. in our Mas case, no nosso here caso, we have a não. new regulation. Novo Great. regulamento, That ótimo. means that all the things that we've been talking Isso quer dizer que todas as over the coisas que last nós years discutimos are nos últimos all anos happening right now. estão todas a Now, acontecer very quickly agora. before we finish E agora, off, muito rápido, antes de we have fecharmos, nós entered começamos to our new major international oil and gas petrochemical partner. com o We nosso sent them already parceiro. now, 2 shipments. Next Já month, fizemos 2 entregas, 2 we are envios. O now próximo basically passa shipping na over próxima products semana. Nós to these estamos a 2 enviar groups. os produtos This is agora a very, cada very 2 exciting semanas. Isto é muito for a emocionante number of para reasons. nós, por muitas razões. Obviously, it means that we are Obviamente, putting a lot of effort, and nós that has estamos a been fazer muitos over esforços the last couple of months. That has nos really últimos been 2 our main meses. focus from the management team, Isto foi o is to nosso now foco drive da equipa de industrial gestão operations e fazer higher, operações scale them up to where industriais we want them to be. e mais And altas these are going to e have a
escala maior. Isto vai ter um impacto significativo agora para o programa Buyback. E uma vez que os pagos vão chegar dos envios que nós agora fazemos cada 2 semanas, também vão chegar ao mercado. Vamos anunciar isso quando eles acontecem. Portanto, isto é uma coisa interessante que vai acontecer. E depois, são as 3:30 da manhã hoje, para mim, aqui. Eu estou agora na ilha de Borneo, que é a terceira ilha maior do mundo, na área de Sarawak, aqui na Malásia. E a razão por que eu estou aqui é que fomos convidados por um comitê que inclui o governo nacional e regional da Malásia, com as empresas públicas e as instituições financeiras, para participar numa delegação aqui na ilha, com uma missão sobre como podemos ajudar a resolver o problema da poluição de plástico na ilha. Amanhã eu vou trabalhar com a delegação do governo aqui, e é muito semelhante ao que o Andrea disse antes. As pessoas que agora nos chamam. Eu ainda não falei disto, mas nós temos umas delegações, uma delegação governativa há 2 semanas que vieram a ver as nossas operações, e agora nós também estamos aqui com elas. Portanto, eu vou dizer que se esta viagem vai bem, e espero que isto vai dar certo nos próximos dias, portanto, isto vai nos ajudar a obter a parceria mais importante do que tivemos na história da empresa. Portanto, dedos cruzados, mas como sabem, como podem ver, estamos a fazer as coisas certas, todas as predições, o que nós dissemos no passado sobre o que vai acontecer internacionalmente, onde vamos, tudo isto vai dar certo. E isto é devido a nós, que de alguma maneira fomos capazes de ver o futuro. E percebemos o problema do resíduos de plástico que deve ser resolvido agora. Estamos no momento certo, no lugar certo. Os próximos 6 meses vão ser ótimos. Muito obrigado. Elliot. Obrigado, Jay. É sempre um grande prazer ter-te aqui nestas chamadas, porque o Jay sempre consegue nos dar um outro nível de emoção e de boas notícias. Portanto, muito obrigado ao Jay e a todos os outros palestrantes, a Lumina, Gianluca, a Andrea e os nossos técnicos, aos nossos intérpretes. Obrigado e a todos e a todas. E a todos os nossos parceiros Corsair. Isto foi muito longo. Nós não perdemos ninguém. Portanto, deve ter sido muito interessante. Boa tarde. Boa noite. Até a próxima.